Vamos embora, pessoal, palpites de domingão. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, aconteceram alguns jogos de sábado, mas muita coisa a gente não conseguiu pegar. A gente pegou a vitória do Aston Villa, esse dia a gente não fez nada. O jogo do Arsenal, a gente conseguiu pegar os gols aqui que a gente queria. Eu também mandei uma especial lá no meu grupo. O jogo do Villarreal, o gol saiu antes. O Raio Vallecano está ganhando o Barcelona em Quezebraça. Napoli fez o gol antes e a Inter também. Jogo do Leipzig e Bayern, gols que saíram antes. Jogo do Borussia, gols que saíram antes. Empate no do Werder Bremen, aposta reembolsada. Não fizemos nada aqui. E no jogo do Borussia a gente queria vitória ao vivo também, não deu tempo. Então não deu tempo de fazer quase nada nesse sabadão. Mas a gente tem muitas dicas lá no nosso canal que estão rolando, né? Mercado de finalizações, defesas de goleiro e também algumas especiais. Para hoje eu separei essa lista de jogos aqui e as minhas dicas para eles vão rolar depois da vinheta. E fala, galerinha pensadora, beleza? Tudo bom? Ticlaro aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro confronto do dia, pessoal. O jogo do Brentford contra a equipe do Manchester United. O Brentford ostenta, no momento, uma invencibilidade de 4 partidas. E embora ele não faça mais nada no campeonato, ele quer terminar a campanha de forma digna. O seu ataque com o Ibo Wisa pode fazer história hoje com 12 gols, sendo o ataque mais produtivo da equipe. O time vem de uma vitória surpreendente diante do Nottingham na última rodada e quer seguir produzindo, dessa vez, gols diante do United, que tende a poupar os seus jogadores porque está envolto aí às semifinais da Liga Europa, conseguiu uma vitória muito importante, 3-0 diante do Bilbao, e agora deve rodar aqui o seu elenco. Então todo o favoritismo vai para a equipe do Brentford. Mas o Brentford foi um time que não foi bem durante toda a temporada, praticamente nos jogos em casa, inclusive a vitória diante do Brentford foi a única nos últimos 10 jogos aqui, inclusive com 6 derrotas. Então olho nesse Brentford, tá? O United, por sua vez, muito oscilante fora de seus domínios também, e é um jogo que eu acredito que vai ser solto, tá? Pela característica das equipes. O United tem um estilo propositivo por conta do seu treinador. O Brentford também está melhorando a questão dos gols marcados, até porque produzia e a bola não estava entrando, e duas defesas que não são muito fortes. Então mais de 1.5 aqui para mim, a melhor dica nesse jogo. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Brighton recebendo a equipe do Newcastle. E o Brighton, ele ficou longe aqui, né, da disputa por vaga em competição europeia por conta dos resultados recentes. Ele deu uma arrancada boa, mas oscilou muito nos últimos jogos. Apesar de ter vencido o West Ham no último jogo, ele engrenou aqui uma sequência de 5 partidas sem vencer, 3 derrotas, e elas custaram bastante caro. O time também, mais uma vez, sofreu bastante com as lesões nessa temporada, e para o jogo de hoje vai ter pela frente um Newcastle que está muito engajado em conseguir a vaga para a Liga dos Campeões. São simplesmente 7 vitórias nos últimos 10 jogos, um tropeço aqui diante do Aston Villa, mas já consertou, conseguindo vencer a equipe do Ipswich. Brighton, como eu disse, não faz mais nada no campeonato, o ataque tem tido problemas e o Newcastle é um time muito sólido. Embora o Newcastle tenha oscilado já desde a temporada passada fora de casa, o desempenho nessa temporada é muito melhor. São simplesmente 7 vitórias dos últimos 10 fora, e eu vou recomendar aqui para vocês, por essas cotações, o empate no do Newcastle. Gosto bastante dessa dica. Jogo do West Ham contra o Tottenham, tem um West Ham favorito em odd 2, dois dos piores times aqui. Tottenham com o mesmo problema, né, do United, jogando Liga Europa, e por conta disso zebra diante das casas. O desempenho fora também é muito ruim, 7 derrotas nos últimos 10, em vários não conseguindo marcar, mas tende a fazer um confronto descompromissado aqui. O West Ham tem que produzir para poder manter o emprego de todo mundo, do treinador, dos jogadores que foram contratados e de novos, porque deve ter uma mudança grande nesse time que se reforçou demais e ainda não assentou. Mas como eu tenho falado frequentemente, as atuações do Newcastle do West Ham estão melhorando. O empate aqui diante do Southampton foi terrível, uma vitória onde o time não produziu tanto, tomou um gol no final, e diante do Brighton conseguiu fazer seus gols. Eu vou também buscar mais de 1.5 gols aqui, um confronto de dois times que se estruturam mal defensivamente, deve ser ainda mais solto por conta da característica das equipes. Eu gosto do mais de 1.5 aqui. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Chelsea recebendo a equipe do Liverpool, e a gente se assusta aqui de cara, né, com esse favoritismo do Chelsea diante do Liverpool, mas isso se dá pelo fato do Liverpool já ser o campeão inglês. Então é um confronto que não vale nada para essa equipe, enquanto para o Chelsea vale bastante, né? O Chelsea está brigando aqui ponto a ponto por vaga na próxima Liga dos Campeões. Ele está aqui em quinto, garantindo a sua vaga. Essa tabela que está errada, tá? São 7 vagas no total, mas o Nottingham está babando e o Aston Villa que venceu hoje também. O Chelsea tem uma equipe muito organizada, avançando mais uma vez aqui na Conference League, e provavelmente vai ser o campeão. É um time muito superior aos outros, e o desempenho em casa recente também é muito bom, com uma derrota só num jogo onde ele tinha vencido ainda por 3-0, e muito consistente também no lado defensivo, tá sofrendo nenhum gol aqui em todas as suas vitórias recentes. O Liverpool, por sua vez, a gente descarta toda a análise do Liverpool de que foi a temporada, da sua solidez defensiva, do seu excelente ataque, porque é o time que vem aqui de ressaca de título, deve rodar bastante o elenco e não tem tanta força assim. Estão possibilitando aqui
Para mim, o empate do Chelsea tá, para mim, a melhor opção aqui em 1,60, porque a gente tem que respeitar esse Liverpool campeão e deve jogar alguns titulares, mas favoritismo todo pro lado do Chelsea. O Real Madrid recebe a equipe do Celta e o Real Madrid tentando manter vivas as esperanças de título aqui, até porque o Barcelona nesse momento está perdendo. Então a situação para o Real Madrid fica muito boa nessas condições, onde o time aqui pode deixar a distância em um ponto e ainda tem o clássico, se eu não me engano, entre os times, que pode mudar tudo. Então o Real Madrid vem para poder vencer a equipe do Celta aqui, mas o Celta tem jogado muito bem os seus jogos recentes, vendeu caro o resultado diante da equipe do Barcelona. Fora de casa ele perdeu 4 dos últimos 5, mas tem alguns jogos de Copa aqui, e como mandante ele tem sido um dos melhores do campeonato. É um time que pode vender caro, por isso eu não pego o handicap a favor da equipe do Real Madrid. Inclusive só 2 derrotas para o Celta nos últimos 10 jogos, tá? Então aqui é Real Madrid ao vivo em 1,70, se não der paciência, se sair atrás, vamos no dupla chance. A Roma recebe a Fiorentina, e aqui, pessoal, quanto eu falei com vocês da Roma, hein? Quando tava lá para 13º, 14º, olha essa arrancada sensacional desse time que agora briga, não é nem mais por Liga Europa não, já é por Liga dos Campeões. O trabalho muito bem feito, o time conseguiu vencer a toda poderosa Inter de Milão, vitória em casa do Hellas Verona, um ataque muito consistente, uma defesa sólida, a defesa da Roma estava oscilando, então esse time ficou muito competitivo. E agora vai pegar uma Fiorentina que vinha numa sequência muito forte, invencibilidade de 10 jogos, mas que está disputando a Conference League com o Betis, então tende a poupar. Menos 0,25 da Roma aqui na minha visão é muito bom, para mim é a melhor dica do dia, tá? O Bolonha recebe a equipe da Juventus e eu vou apoiar a equipe do Bolonha aqui, um dos times mais sólidos em casa nessa temporada, uma defesa muito estruturada, um time que consegue reverter seus resultados, faz muitos gols e tem pela frente uma Juventus que oscilou muito fora de casa nessa temporada. Olha o desempenho do Bolonha em casa, 9 vitórias nos últimos 10 jogos e invencibilidade. A Juventus, por sua vez, só venceu dois dos piores do campeonato, sofreu gols em todos os jogos, tirando diante do Cagliari, e em muitos passou em branco. Então a Juventus tem sido titubeante fora de seus domínios, e por conta disso o empate no do Bolonha é o que eu mais gosto aqui nessa partida. Indo para o Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui o Vasco recebendo a equipe do Palmeiras, o Vasco que tem tido problemas aqui nos seus jogos, focado um pouquinho em Sul-Americana aí, trocando o treinador, já vem numa sequência de 5 jogos sem vencer. Empate no meio de semana diante do Operário, vai ter que garantir a vaga em casa, porque são muitos milhões que o time precisa, tá? Então o Vasco não deve vir tão forte assim diante do Palmeiras, que mais uma vez mostrou sua força depois da derrota diante do Bahia, onde o Palmeiras jogou bem, produziu, pagou o preço do desgaste, que foi o jogo na Bolívia. O Ceará foi lá e tirou a invencibilidade na temporada do Ceará, com um time rodado, conseguindo preservar jogadores e voltando com atletas importantes, como o próprio Murilo, o próprio Rafael Veiga. Então o Palmeiras ele é muito competitivo e ele é o favorito para mim na minha visão. Em 1,70 eu não pego, mas ao vivo aqui o menos 0,25 do Palmeiras eu gosto bastante. Já gostava, né, em situações normais, com essa questão do Vasco na Copa do Brasil, fica ainda melhor. Então vamos de Palmeiras, menos 0,25 ao vivo. Grêmio e Santos, pessoal, esse jogo aqui ele grita, né, o que ele é logo de cara, 2 dos piores times do campeonato no momento, com defesas muito frágeis, ataques titubeantes, mas com qualidade. O ataque do Santos está um pouquinho melhor, mas a defesa é muito fraca. O Grêmio também, no meio de semana, perdeu o jogo do CSA, está envolto aí a disputa de Copa do Brasil, que é muito importante para o time também, que não tem uma situação financeira muito boa e que tem um ataque que consegue produzir muito bem, mas a defesa não segura. O mesmo vale para a equipe do Santos, um time que se defende muito mal, que consegue incomodar um pouco no lado ofensivo também, mas frequentemente cede chances. Então eu vou no mais de 1,5 gols ao vivo aqui para mim. Essa aqui é a bet mais obrigatória da rodada, é gols nesse jogo do Grêmio e Santos, tá? Cruzeiro e Flamengo, pessoal, eu estou muito curioso aqui para poder ver esse jogo, porque o Cruzeiro tem jogado bem os seus jogos em casa, mas o Flamengo, ele também é um time bastante competitivo, né? Um time que está conseguindo se defender muito bem nos seus jogos, que está conseguindo vencer a maioria das suas partidas e a maioria delas sem sofrer gols. Então já são 1, 2, 3, 4, 5 jogos, 6 jogos onde o Flamengo sequer sofre gols. Então é uma força muito grande. O Cruzeiro tem jogado o seu melhor dentro de casa também, venceu os 2 últimos jogos sem sofrer gols, e inclusive aqui diante do Bahia também. Então são 2 times que estão sofrendo poucos gols, o Flamengo no geral, o Cruzeiro em casa. Esse jogo, pessoal, os placares mais prováveis para mim são esses mesmos, 0-0, 1-0 para um dos lados. Tem vitória do Cruzeiro sim, que está jogando bem em casa, mas tem vitória do Flamengo. 1-1 eu acho que é o máximo aqui, eventualmente um 2-0. Eu acho que o menos de 2,5 pega a imensa maioria dos placares, então eu vou no under nesse jogo aqui, tá? Se o jogo tiver muitos gols, vai ser um pouquinho surpreendente na minha visão, até porque o Flamengo vem de um jogo de Copa do Brasil, um pouquinho de desgaste,
e se sair atrás pode ter uma dificuldade de virar, assim como o Cruzeiro também, que tem um pouco de dificuldade de criação quando os times se fecham bastante. Indo para a Série B, pessoal, a gente tem aqui o Atlético Goianiense recebendo o Novo Horizontino. O Atlético Goianiense fez o seu melhor jogo na estreia, depois emplacou uma sequência de empates aqui, e agora vai ter um jogo diante do Novo Horizontino que vinha numa sequência muito forte e acabou perdendo para o Corinthians. Jogo de Copa do Brasil, o Novo Horizontino é muito competitivo, está vivo nessa disputa e por conta disso pode poupar aqui alguns atletas também. O objetivo principal é sim a Série B, mas o Atlético Goianiense é um mandante muito sólido. Eu vou aqui no empate à Lula do Atlético Goianiense, acho que pode vender caro o resultado aqui nesse jogo, tá? O Atlético Paranaense recebe o Botafogo, pessoal, e esse jogo aqui é o jogo para poder trazer para o live, é dos únicos que eu não tenho dica. O Atlético Paranaense não tem sido avassalador, como se previa, e é um jogo para o mod 1,40 para um time que está aqui para um jogo no meio de semana contra o Brusque para poder classificar na Copa do Brasil, muito dinheiro, como eu falei com vocês, e os 3 atacantes ficaram fora da última partida, então eu não sei se eles voltam, e aí o ataque prejudicado com o super favoritismo não casa muito, esse jogo aqui eu vou pular. Jogo da Chape contra o Criciúma, pessoal, esse jogo aqui para mim é um jogo interessante para buscar o mais de um gol ao vivo, tá? A Chapecoense vem oscilando no campeonato, vitórias e derrotas, a gente pegou o 0,25 do Vila aqui diante da Chape, é um time que não vem muito bem, mas agora campo sintético, o jogo corre bastante e o Criciúma tem um ataque perigoso também, conseguiu vencer uma vantagem diante do Bragantino, tá imbuído aí na Copa do Brasil e deve acabar poupando alguns atletas, mas é um time perigoso que consegue criar chances, tem um contra-ataque veloz também, então mais de um gol aqui é o que eu mais gosto nessa partida. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Operário aqui recebendo o América, o Operário mais um jogo em casa, mas o Operário não conseguiu vencer os últimos 5 jogos. Esse time tem uma qualidade maior do que os resultados, eu ressaltei isso, inclusive peguei o dupla chance do Operário diante do Vasco, mas é um time que tem um elenco não muito rodado, problemas no lado ofensivo e um desgaste para uma sequência que vai ser de um jogo diante do Vasco, onde o Operário está muito vivo. O América não vem jogando bem fora de seus domínios, perdeu os 2 jogos que jogou, mas é um dos times mais fortes dessa Série B, na minha visão, e um time que vai brigar para classificar. Achei um pouquinho exagerado esse favoritismo do Operário aqui, por conta do desgaste. Se fosse um jogo de situação normal, eu acho que eu iria para o lado do fantasma, mas com esse jogo de Copa do Brasil no meio, eu vou no dupla chance do América, e esses são os meus palpites para esta rodada do domingo, beleza? Eu pergunto a você quais os seus, não deixe de comentar e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo, beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!